Quem está conosco hoje para falar do tema é o médico urologista Marcelo Zeni. Marcelo, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos aproveitar esse espacinho de tempo para tirar algumas dúvidas. O que é o câncer de próstata para o pessoal de casa ficar sabendo? O câncer de próstata é uma doença maligna, né? Então, quando a gente fala câncer, não existe um câncer benigno, né? Todo câncer é maligno. E dentre todos os tipos de câncer do sexo masculino, o câncer de próstata, ele é o mais comum, né? Então, por isso que a gente fala muito é a importância estatística e epidemiológica, né? Estima-se que serão mais ou menos 70 mil novos casos por ano no Brasil. Isso significa que a cada 7 minutos um homem recebe esse diagnóstico no Brasil. E por que se fala tanto, né? Porque é uma doença silenciosa, né? A gente não tem sintomas nas fases iniciais. Por isso a importância dos exames rotineiros, né? Que eu também não gosto muito de usar o termo preventivos, porque prevenção dá a entender de que se a gente fizer os exames a gente não vai ter a doença. E não é bem isso, né? No caso do câncer de próstata, os exames eles servem como diagnóstico precoce, ou seja, para que a gente faça a detecção dessa doença na fase inicial e, consequentemente, a gente possa curá-la em mais de 90% a 95% dos casos. Eu iria perguntar exatamente essa questão dos sintomas. A gente sempre fala dos sintomas. Então, para esse câncer, no início não tem. Depois eles vão aparecendo. Quando o câncer está em estágio muito avançado, ele pode fazer o que a gente chama de metástase, ou seja, que é se espalhar pelo corpo, né? E o local mais comum que as sementinhas do câncer de próstata se instalam é nos ossos. Então, os pacientes já avançados, infelizmente, sim, podem ter sintomas. E esses sintomas são realmente, Eduardo, muito desagradáveis. São dores ósseas, né? Fraturas, ossos que quebram, dor muito intensa por causa do implante do tumor nos ossos. Mas aí a gente realmente já perdeu aquela melhor oportunidade de curar esse homem que é na fase inicial. Tem um detalhe bastante importante, aproveitar o nosso tempo aqui, que eu acho que a gente fala muito sobre câncer de próstata no Novembro Azul, mas eu acho que a gente deveria ir um pouquinho mais além, porque também tem outros problemas de saúde do homem que são até mais comuns do que o câncer de próstata. O homem ele é mais suscetível à violência externa, né, causas de morte por violência, trânsito ou mesmo violência urbana. A gente é mais exposto a problemas como o alcoolismo, o uso de drogas, doenças psiquiátricas, né, saúde mental. O homem é mais exposto a doenças cardiovasculares, por isso que a gente vive em média 7 anos a menos do que as mulheres. Não só por conta do câncer de próstata. Tem um outro probleminha da próstata também, que eu acho que passa um pouco mais desapercebido ou não recebe tanto enfoque quanto o câncer, mas que é até muito mais comum do que o câncer de próstata, que é o aumento benigno da próstata. Que isso vai afetar praticamente todos os homens após os 50 anos de idade. A próstata ela fica localizada próximo à bexiga e a urina passa, portanto, no meio da próstata. Quando a próstata cresce, ela dificulta a bexiga para urinar e muitos desses homens começam a desenvolver sintomas de dificuldade para urinar, inclusive às vezes as próprias esposas que nos procuram, né? Porque começam a perceber que esse homem levanta muitas vezes à noite para ir no banheiro e atrapalha o sono da esposa também, né? Ou que vai numa viagem e tem que ficar parando a cada hora para urinar. Em alguns casos, a próstata cresce tanto que chega a trancar de vez a bexiga e esses homens, infelizmente, acabam precisando de sondas e bolsinhas de xixi. Acho que todo mundo já infelizmente, já viu ouviu falar ou já viu algum homem usando uma bolsa de xixi, que é uma situação que prejudica muito a qualidade de vida e é muito mais comum do que o câncer em si. Esse ano, inclusive, a gente decidiu expandir um pouco essa discussão do Novembro Azul e sair um pouquinho do terreno só das palavras. A gente idealizou uma campanha, ao meu ver, inovadora e muito importante, que a gente chamou de Oeste Sem Sonda. O que é isso, né? Então, a gente vai fazer um mutirão de atendimento de pacientes que estão há meses esperando esses atendimentos e consultas e cirurgias para resolver o problema da próstata aumentada. E a gente vai utilizar, em alguns desses pacientes, a gente vai oportunizar isso pelo SUS de maneira 100% gratuita para alguns desses homens, a cirurgia mais moderna que existe no mundo hoje, que é uma cirurgia laser que a gente faz para retirar o miolo dessa próstata e liberar o fluxo urinário. E não precisar dessa bolsinha. E não precisar mais dessa bolsinha, por isso o Oeste Sem Sonda, não são só pacientes de Chapecó.
é uma iniciativa totalmente da iniciativa privada, sem custos adicionais ao erário público, tem o apoio institucional do Hospital Regional do Oeste, tem alguns parceiros, alguns empresários da cidade que estão ajudando a gente, e que a gente, durante esse mês, então, a gente vai conseguir atender algumas dezenas de pacientes e resolver o problema deles, inclusive com esse laser, que é uma novidade, uma tecnologia que nosso time, nosso grupo trouxe para a região. A gente já tem feito cirurgias no caráter privado há algum tempo, e agora, esse ano, a gente vai também oportunizar para alguns pacientes do SUS. É uma ideia humanitária que eu acho que é bastante legal e sair só do campo teórico e, de fato, beneficiar a nossa gente. Com certeza. E o mais importante é também esses homens buscarem essa ajuda. A gente fala muito aqui que os homens têm esse medo de ir fazer exames. Hoje se resolve tudo com exames de sangue, é tudo tranquilo, o homem precisa buscar ajuda. Não, a gente, na verdade, cada caso é um caso. Isso é um clichê, é uma frase que a gente rotineiramente fala, mas é a verdade, né? O segredo é a individualização. De fato, alguns homens, a gente consegue fazer um exame de sangue, que é o PSA, e avaliar que está tudo bem. Talvez alguns homens a gente ainda precise fazer o exame de toque. Alguns homens a gente precisa de alguns exames adicionais, como ultrassom, ou eventualmente testes até mais refinados, como uma ressonância. Enfim, é somente na consulta com o seu médico que você vai poder saber onde você se encontra, qual a sua necessidade, e aí discutir. O importante é não ter o medo, né? Nem sempre a gente vai precisar fazer o toque em todo mundo. Muito obrigada, doutora. Obrigada aí mais uma vez pela ajuda.